Olá meus amigos, beleza? Boa tarde, mais um vídeo aqui com alguns assuntos e análises para você. Seja bem-vindo ao canal F. Carvalhão, Cristianismo e Política. Francisco Carvalho neste 6 de maio. Gente, alguns assuntos importantíssimos aqui para você. Compartilha o vídeo. No final, depois que você assistir todinho, deixa o seu like ou o seu dislike, também o seu comentário. Vamos então rapidinho aqui para os assuntos, minha gente. O Terra Brasil Notícia traz aqui: Grupo Globo decide acabar com Revista Época. Meus amigos, nós conservadores prezamos pela imprensa, pela mídia, pelos veículos de comunicação, mas como conservadores que somos, prezamos pela seriedade, pela honestidade, detestamos a mentira, o engano. O povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, os conservadores, os patriotas, o povo de bem, homens e mulheres, pediram a Deus ao longo de muitos anos, vinham orando a Deus para que Deus pudesse dar um basta, dar um fim na Babilônia, que há 5 décadas vinha destruindo os valores, suplantando os princípios, estabelecendo os seus próprios princípios e valores conforme os seus instintos. E quantos lares, quantas famílias, quantos jovens, quanta moral foi destruída, quanta gente sofreu por conta da grande Babilônia, que ao longo de décadas formou mentalidades e inculcou conceitos desprovidos de Deus, desprovidos da vontade de Deus no povo, e tornou o Brasil o que somos hoje, porque o que somos hoje é resultado de pelo menos 5 décadas aí de Babilônia, do Grupo Globo, dominando e formando mentalidades. As gerações do presente momento são fruto do que a Rede Globo, o Grupo Globo, fez ao longo de todo esse tempo. Então está aí uma notícia feliz a todos aqueles que prezam pela moral, pelos valores de Deus, pelos princípios, pelos ensinamentos do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e autor das Escrituras Sagradas. Então, muita gente aí contente, mais uma alegria aí para os brasileiros de fé que buscam a Deus e que gostam da coisa certa, odeiam o engano, a mentira, a falta de transparência, a corrupção, coisas que sempre foram valorizadas pela grande Babilônia. Olha, antes que alguém venha dizer: mas vocês são contra a imprensa, vocês conservadores não gostam da imprensa, dos veículos de comunicação. Antes que venham falar estas coisas, estas inverdades, já quero dizer aqui de antemão que nós não somos contra a imprensa, pelo contrário, prezamos a imprensa. A imprensa tem que ser verdadeira, tem que ser honesta e tem que ser independente, mas não essa imprensa aí que foi nutrida, foi abastecida e viveu mamando no governo federal, enriqueceu, construiu impérios às custas do dinheiro público. Esse tipo de imprensa nós não somos favoráveis, mas imprensa livre, imprensa independente, e não imprensa que vive do dinheiro do contribuinte, como foi esta Rede Babilônia de televisão. Então é alegria e festa aí para muita gente, povo de bem do Brasil, por mais um pedaço da grande Babilônia que ruína, que desmorona, e até que desmorone o último tijolo deste império babilônico chamada Grupo Globo. Muitas coisas ainda vão acontecer.
E Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, diz que o voto impresso mexeria no time que está ganhando. Exatamente. Nisso nós concordamos. Pelo menos nisso, né, Barroso? Pelo menos nisso, nós conservadores não temos dúvida nenhuma de que mexeria no time que está ganhando. E qual é o time que está ganhando? A esquerda. São os esquerdas que são beneficiados com estas urnas e este sistema de votação que nós temos hoje. O Terra Brasil Notícia, vamos ver aqui, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, diz que acredita que o voto impresso criaria um desejo imenso de judicialização nas eleições do país. O assunto é discutido no Congresso. Nós vamos criar o caos no sistema que funciona muitíssimo bem, opinou ele em entrevista à Globo News. Além disso, Barroso afirmou que a mudança seria o mesmo que mexer no time que está ganhando. Nesta última parte aqui nós concordamos. O time que está ganhando, segundo ele, não pode ser mexido. E qual é o time que está ganhando? A falta de transparência. O time que deseja a falta de transparência. O time que gosta da obscuridade. A esquerda sai ganhando com este sistema de votação que temos hoje, porque é obscuro, é um sistema que propicia a fraude sem deixar rastro, é um sistema que não permite a transparência, é um sistema que não permite nem ao menos que se verifique se houve transparência. E é muito mais que isso, é um sistema que condena você. Esse sistema condena você se você suspeitar que houve fraude. Então não tem nada favorável à verdade, nada favorável à transparência. Quando ele diz que é um desejo imenso de judicialização, não há desejo de judicialização não, senhor ministro. O que existe é desejo de transparência. E se houver fraude, tem que ser punidos aqueles que cometeram fraude. É isso sim. Não há desejo de judicialização pela judicialização. Nós poderíamos dizer que há da vossa parte o desejo de não punir quem comete crime eleitoral. Então, a nossa resposta, a resposta daqueles que querem o voto auditável a essa sua fala de que há desejo imenso de judicialização, a nossa fala também procede. Porque se você acusa que aqueles que desejam o voto auditável têm desejo imenso de judicialização, por outro lado, isso significa dizer que, por parte daqueles que não querem o voto auditável, há interesse de que aqueles que cometem crime eleitoral não sejam punidos. Se é verdade isso que você está dizendo a respeito daqueles que querem voto impresso, também é verdade o que aqueles que querem o voto impresso dizem a vosso respeito. Nós vamos criar o caos no sistema que funciona muitíssimo bem. Senhor ministro, nas últimas eleições funcionou muitíssimo bem, né? Os brasileiros viram o quanto não funcionou muito bem. Mas se fosse somente os problemas que acontecem, que nós sabemos que não funciona muito bem, tem muitos problemas, mas se fosse somente isso, os brasileiros não exigiriam, não pediriam o voto impresso auditável. Mas a questão não é somente esta de não funcionar muito bem. E aliás, para o senhor funciona muito bem, mas os brasileiros sabem que na prática não é assim. Se fosse somente essa questão de não funcionar muito bem, os brasileiros até que relevariam, deixariam passar. Mas a questão vai muito além. Se trata de um sistema que não pode verificar se houve fraude. Não há transparência, senhor ministro. Não existe transparência. E é isso que os brasileiros querem. Os brasileiros querem verdade, querem transparência nas coisas. É o momento de que o Estado funcione como transparência.
O momento é este, minha gente, meus amigos, o momento é este. O Estado precisa funcionar com transparência. É isso, senhor ministro, de que se trata. É isto que tem que ser levado em consideração. E esse negócio de mexer no time que está ganhando, nós sabemos qual é o time que sai ganhando com a falta de transparência. Nós sabemos exatamente. Não são os conservadores. Os conservadores gostam de transparência, os conservadores pedem transparência, os conservadores lutam pela transparência. Isso é próprio dos conservadores, porque eles lidam com a verdade, eles lidam com a honestidade, eles lidam com a transparência. E se há algum conservador que não considera estas coisas, já não é conservador, ou então nunca foi. Nunca foi. Porque o verdadeiro conservador preza, busca e luta pela transparência. O que nós queremos é exatamente transparência. O senhor ainda disse que o nosso sistema de voto em urna eletrônica é totalmente confiável e tem credibilidade. Tem credibilidade, sim, eu concordo com o senhor que tem credibilidade, mas somente no meio dos esquerdas, no meio dos progressistas, dos socialistas, dos comunistas, porque eles não prezam pela transparência. Mas entre os conservadores e a maioria da população brasileira, senhor ministro, é conservadora, a maioria. A maioria quer voto impresso, sim, porque a maioria é conservadora e quer saber exatamente se o seu voto, quando foi lá na urna e votou, quer ter certeza absoluta de que seu voto foi para o candidato que votou. O senhor fala que o voto na urna eletrônica é totalmente confiável. E o senhor continua com essa narrativa de que é confiável justamente para que as pessoas não venham questionar. Mas nada é confiável o suficiente que não possa ser questionado. Nada é confiável suficiente, né, que não se possa questionar. E é legítimo questionar, é legítimo duvidar, é legítimo. E Vossa Excelência não pode de forma nenhuma condenar aqueles que duvidam, porque é legítimo duvidar. E quem deve dar provas de que não há fraude é a Vossa Excelência que tem que dar prova. Mas não é dizendo que o sistema é confiável. Tem que dar prova com transparência. Porque é legítimo o questionamento dos brasileiros, é legítima a dúvida, é legítima a incerteza, é legítimo que nós não acreditemos na confiabilidade das urnas. E aqui, minha gente, o presidente do Senado vai se encontrar com um corrupto ladrão, condenado. Claro que o STF não permitiu que ele pagasse a sua pena. Uma vergonha isso, uma vergonha, minha gente. Nesta quinta-feira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco do DEM, deve se reunir com o ex-ministro Lula. O encontro foi aí pedido pelo PT. Será se ele vai mesmo? Mas se for, é uma vergonha. Se o Rodrigo Pacheco fosse se reunir com Lula, é uma vergonha. Não merece estar na cadeira do Senado, não merece estar no Senado Federal, não merece ser senador. Minha gente, olha só os mineiros, pelo amor de Deus. O senador por Minas Gerais vai se encontrar com o ex-presidiário, né, envolvido em crimes. Isso é uma vergonha para o Senado Federal. Isso é uma vergonha. Um senador da República, né, se reunir com corrupto. Vai fazer o quê? Vai se reunir com corrupto para quê? A sabedoria popular da minha mãe que dizia: se você se junta com quem não presta, você se iguala a ele.
Se você se junta com quem não presta, se você se junta com um ladrão, você se iguala a ele. Não é possível que o senador não saiba disto. Não é possível. Como é que a população brasileira pode respeitar um homem desse? Como é que a população brasileira pode respeitar uma figura pública como o Rodrigo Pacheco, minha gente? O cargo público é uma mordomia de Deus. O senador é um mordomo de Deus. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 2 e no verso 6, diz que eles fazem a liturgia do Estado. Com todo esse privilégio que tem de ser um senador da República, representando um Estado, vai se encontrar com um bandido, com um corrupto. Que credibilidade um senador deste tem, minha gente? Se confirmar o que está dizendo aqui, vai ser uma grande vergonha. Perde todo e qualquer respeito das pessoas de bem da nação. E pelo amor de Deus, nas próximas eleições, mineiros, nas próximas eleições, no final do ano que vem, pelo amor de Deus, leve em consideração tudo isso que o senador Rodrigo Pacheco está fazendo, e mais esta aqui. Pode ser que ele mude de ideia, mas segundo o que aqui está, talvez ele já até tenha se encontrado com o ex-presidiário Lula. E aqui uma notícia boa, muito boa essa notícia. Braga Neto, Forças Armadas cumprem Constituição Federal. Olha, isso aqui é muito bom. Realmente precisamos ter essa garantia, viu, senhor ministro da Defesa. Nós precisamos, os brasileiros precisam ter essa garantia, aliás, esta certeza. Nesta quarta-feira, 5, o ministro Braga Neto afirmou que não há risco de politização das Forças Armadas. O que é isso, minha gente? Politização. Ele está dizendo que as Forças Armadas, não existe risco das Forças Armadas serem cooptadas pelos governos. Tomara que sim, queremos acreditar nisto, ministro Braga Neto. Nós queremos acreditar nisto mesmo. Isto é ponto pacífico entre os comandantes. Já conversamos sobre isto e não existe esta possibilidade. Muito bem, senhor ministro, tomara que sim, desejamos que sim, porque nós precisamos dessa garantia. Os poderes não podem descumprir a própria Constituição, como vem fazendo o STF, que a Constituição Federal, inconsistentemente e incoerentemente, o chama de poder, e eles se acham mesmo, e já está sedimentado que é um poder, e esse tal poder, que é o judiciário, vem aí descumprindo, rasgando as páginas da Constituição Federal. Queremos acreditar e nos alegra muito esta sua palavra. O ministro disse ainda: as Forças Armadas cumprem a Constituição Federal, cujo artigo 142 prevê a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Muito bem, muito bem. O artigo 142 precisa ser lido, e lido em voz alta, muito alta. As Forças Armadas precisam ler em voz alta, senhor ministro, o artigo 142 da Constituição Federal. Mas ler assim, tão alto, ao ponto de os ministros do STF escutarem, porque eles não leram, eles pulam este artigo,
eles pulam o artigo 142, eles saltam, quando chega no 141, aí eles pulam para o 143, eles não leem o 142, e precisa ser lido bem alto. E para concluir aqui, minha gente, as Forças Armadas observam esses procedimentos, prontas para se levantar se houver necessidade, e desde que acionadas dentro do que a Constituição delimita, atuarem para equilibrar qualquer tipo de diferença ou descompensação que houver, disse aí o ministro da Defesa, o Braga Neto. Foi muito boa essa palavra do ministro, do ministro da Defesa, porque os membros do STF precisam ouvir isso aqui, precisam ouvir. E é muito bom, e isso dá bastante segurança. Os brasileiros se enchem de esperança, sabendo que as Forças Armadas estão aí para manter a ordem. E no atual momento em que nós estamos vivendo, está muito difícil, porque os ministros do STF não estão respeitando o Executivo e também o Legislativo. Estão agindo conforme o seu bel prazer e fazendo da Constituição apenas um livreto que eles rasgam, e eles fazem o que querem, eles criam as próprias leis. Está de fato uma grande invasão, usurpação de poder aí pelos ministros do STF. E essa palavra do ministro da Defesa traz bastante alegria e esperança aos brasileiros que querem que, de fato, os seus representantes, tanto no Executivo quanto no Legislativo, cumpram a agenda que prometeram na campanha. Então, o eleitor, quando vota no candidato, vota porque acredita, a maioria dos brasileiros acredita na agenda, na proposta de agenda de governo do candidato. E quando ele ganha, ele não pode executar a agenda que prometeu aos brasileiros, porque os ministros do STF interferem, amarram as mãos e os pés daqueles que foram eleitos pelo povo, interferem no poder executivo. Isso precisa de um basta, e quem pode dar um basta nisso são as Forças Armadas. São as Forças Armadas que podem dar um fim neste estado de coisas que vem acontecendo em nosso país. É isso aí, minha gente, eu vou ficando por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, compartilha este vídeo nas suas redes sociais, deixa o seu like ou o seu dislike, comenta aqui no campo dos comentários. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.